Fala pessoal, sejam muito bem-vindos de novo aqui ao canal Diário da Física, onde trazemos hoje mais um tipo de exercício contendo uma malha, que na verdade é uma junção de duas malhas, de duas regiões juntas, coladas, e essas regiões elas têm várias fontes de tensão ao longo dela, e a gente deve calcular os valores de corrente que passam por cada uma, pela região 1, pela região 2. Aqui hoje eu apresento para vocês um circuito que ele tem duas fontes de tensão. Ele tem uma fonte de 3 no lado esquerdo e tem uma fonte de 15 volts no lado direito, como vocês podem ver aí na figura, vejam. São duas fontes de tensão agora só. Isso de uma certa forma facilita o nosso trabalho, Se você pegar, por exemplo, o último exercício que a gente fez, esse é bem mais fácil. Uma fonte com 3, a outra com 15. Eu tenho na região 1 resistores de 1K e de 2K. E na região 2, esse de 2K já e um de 1K também. Agora a gente vai para a lei das malhas. Vamos para a análise da lei das malhas aqui. Se vocês olharem essa região, começando pela região 1, eu tenho a fonte de 3, um resistor de 1K, outro de 2K. A fonte ela gera uma corrente da esquerda para a direita, sentido anti-horário. Essa fonte ela tem um sinal de mais, portanto, mais 3. Aí quando a corrente passa pelo de 2K, ela atua no sentido de aproximar ele da fonte. Um sinal de menos. Menos 2K vezes I1. Aí ela continua passando, ela passa pelo de 1K. Ela atua no sentido de aproximar esse resistor da fonte também, sinal de menos 1K vezes I1, e esse resistor de 2K, ele também é compartilhado com a região 2, ele está na divisa com ela, então por ele também vai passar a corrente produzida pela fonte de tensão resultante da região 2. Essa fonte de tensão, ela é contrária à de I1, ela trabalha em sentido contrário ao de I1. Se a fonte de I1, ao passar pelo de 2K, atua no sentido de aproximar ele, tem um sinal de menos, a fonte de tensão resultante de I2, ao passar por 2K, como ela trabalha em sentido contrário, ela vai atuar no sentido de aproximar esse resistor da fonte de I2. Vai ter um sinal de mais. Mais 2K vezes I2, E agora a gente vai passar para a região 2. A região 2 ela tem uma fonte de tensão de 15. Essa fonte ela trabalha em sentido contrário ao que fez a da região 1. Ela trabalha em sentido horário. Da direita para a esquerda, ela atua em sentido horário. Ela vai passar pelo de 2K, ela vai atuar no sentido de trazer esse resistor para perto dela, no sentido de aproximar o resistor da fonte. Esse sentido de aproximação vai ter um sinal de menos, Menos 2K vezes I2. Ela continua passando pela região 2, ela vai chegar no resistor de 1K, ela passa pelo de 1K no sentido de trazer ele para a fonte. Sinal de menos também, menos 1K vezes I2. E o resistor de 2K, como ele também está na divisa com a região de 1, é compartilhado, além da fonte de tensão resultante de 2 que vai passar por ele, a gente vai ter a fonte de tensão de I1 mesmo. A fonte de tensão de I2, ela trabalha em sentido contrário ao de I1. Ela trabalha em sentido contrário. Se a fonte de tensão de I2, ao passar pelo de 2K, atua no sentido de aproximar ele da fonte de tensão resultante de 2, tem um sinal de menos. A fonte de tensão de 1, como ela trabalha em sentido contrário ao de 2, ela vai passar pelo de 2K com um sinal de mais. Mais 2K vezes I1. Agora a gente vai sintetizar as duas equações de acordo com a lei das malhas. A equação 1 vai ser 3 menos 2K vezes I1
menos 1k vezes I1 mais 2k vezes I2 igual a 0. A equação da malha aplicada na região 2 vai ser menos 15 menos 2k vezes I2 menos 1k vezes I2 mais 2k vezes I1 igual a 0. Agora a gente vai reduzir essas equações. Eu vou agrupar os termos semelhantes e vou passar os valores de tensão para o outro membro da equação. Eu vou ter menos 3k vezes I1 mais 2k vezes I2 igual a menos 3. E também eu vou ter menos 3k vezes I2 mais 2k vezes I1 igual a 15. Esse k, na verdade, ele quer dizer 10 elevado a 3, né? Então, na verdade, essas equações elas vão ser reescritas assim. Menos 3 vezes 10 a 3 vezes I1 mais 2 vezes 10 a 3 vezes I2 igual a menos 3. E menos 3 vezes 10 a 3 vezes I2 mais 2 vezes 10 a 3 vezes I1 igual a 15. Só um momento aqui. Isso, são as equações 1 e 2 então. Um jeito que eu posso fazer para eliminar uma das variáveis e ficar com só outra para calcular, eu vou pegar as equações e vou multiplicar, né? Eu vou pegar a equação de cima, eu vou fazer ela vezes 2, e vou pegar a equação 2 e fazer ela vezes 3, todos os termos. A equação 1 vai ficar menos 6 vezes 10 elevado a 3 vezes I1 mais 4 vezes 10 elevado a 3 vezes I2 igual a menos 6. E a equação 2 vai ser 6 vezes 10 a 3 vezes I1 menos 9 vezes 10 elevado a 3 vezes I2 igual a 45. Aí eu vou ter menos 5 vezes 10 elevado a 3 vezes I2 igual a 39. Eu vou isolar o I2, né? Vai ser igual a menos 39 dividido por 5 vezes 10 elevado a 3. Então o I2 é igual a menos 7,8 vezes 10 elevado a menos 3. Agora eu vou pegar esse valor de I2 e vou substituir na equação 1 para achar o valor de I1. I1 vai ser, menos 3 vezes 10 a 3 vezes I1 mais 2 vezes 10 elevado a 3 vezes menos 7,8 vezes 10 elevado a menos 3 igual a menos 3. Menos 3 vezes 10 elevado a 3 vezes I1 menos 15,6 vezes 1, porque 10 elevado a 3 vezes 10 elevado a menos 3 dá 10 elevado a 0. 10 elevado a 0 é 1. Igual a menos 3. Menos 3 vezes 10 elevado a 3 vezes I1 igual a... Eu passo menos 15,6 para o outro membro da equação. Vai ser 15,6 menos 3 vai dar 12,6. Aí eu vou ter menos 3 vezes 10 elevado a 3 vezes I1 igual a 12,6. Aí eu vou passar o menos 3 vezes 10 elevado a menos 3 para o outro lado, né? Primeiro eu faço essa equação vezes menos 1, ela inteira. Eu vou ter 3 vezes 10 elevado a menos 3 vezes I1 igual a menos 12,6. Aí eu vou ter I1 é igual a 12,6 dividido por 3 vezes 10 elevado a menos 3. I1 é igual a 4,2 vezes 10 elevado a menos 3. Só que tem um sinal de menos, né? Menos 4,2 vezes 10 elevado a menos 3. Galera, confiram se as respostas bateu com a de vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa explicação. Escrevam para mim, se inscrevam aqui no canal.
A gente vai fazer bastante exercícios desses ainda, bastante. Obrigado por terem assistido. Boa sorte nos seus estudos. Obrigado, valeu. Falou!